aí diretamente com a Receita. Como resolver? Ele vai dar a solução, né? Porque o problema já existe. 340 mil não conseguiram honrar os seus compromissos com a Receita Federal. A punição mais imediata, de acordo com o próprio regimento do sistema, é a sua exclusão. Então vai ter dificuldades para negociar. É importante negociar então, né? Sim, é importantíssimo. Bom dia, Reinaldo. Negociar. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui mais uma vez. Tá? O que eu quero dizer é que este envio de comunicação ao Simples, isso tem como objetivo alertar os contribuintes que optaram por parcelamentos. Estas 340 mil aí, 340 mil, são as empresas que aderiram a algumas modalidades de parcelamento. Tem aí algumas modalidades de parcelamento da Receita, pelo menos 3 vigentes, né? Que são modalidades que facilitam a que as empresas equacionem as suas dívidas, e eles estão atrasados. Dentro desses 340 mil, tem 250 que estão com 2 parcelas em atraso. Os demais, assim, e mais alguns outros que têm até 6 parcelas. O limite para você manter, para essas modalidades de parcelamento especiais, para o contribuinte se manter no parcelamento, adimplente com parcelamento, o limite é 6 parcelas. É por isso que quando chegou no limite a Receita mandou. E já mandou para os outros 250 mil, porque já estão com 2 parcelas em atraso. Tá? Porque senão eles são excluídos do parcelamento, perdem os benefícios daquele parcelamento. É claro que ele perdendo o benefício, ele pode naturalmente, no próprio sistema da Receita Federal, ele pode renegociar essa dívida. Tá? Mas tem que se manter. Todo mundo sabe que para se manter no Simples é preciso se manter adimplente. Existe alguma possibilidade de quem está com muita dívida nesse momento, já vem atrasando há mais tempo, não tá ou está nessa conta aqui, mas pode estar até fora dessa conta? Sim. Existe alguma possibilidade diferenciada de parcelamento, algum programa especial ou perspectiva de algum programa para microempreendedores, pequenas empresas e até MEIs? Sim. Sim. Eu não diria com que a gente chama de parcelamento especial, que normalmente eles trazem consigo algumas vantagens, como ou dispensa ou redução de multa, tá? Ou dispensa de juros, tá? Dependendo do perfil do parcelamento. Mas sempre existe o parcelamento ordinário, tá? Sempre tem essa possibilidade do parcelamento ordinário. Existe também no âmbito tanto da Receita Federal quanto da Procuradoria o que a gente chama de transação, né? No caso da Receita Federal, são para aqueles débitos que estão sendo discutidos. Aí é outra situação onde o contribuinte teve um auto de infração, ou está questionando aquela dívida, está questionando na via administrativa, ou seja, tem um processo administrativo no qual ele discute aquela dívida. Aí existe um programa permanente de transação. Tá? Nesta modalidade, ele vai se dependendo do perfil dele, do perfil de adimplência, da capacidade de pagamento, de geração de renda, ele vai modulando aquela transação. É diferente do parcelamento. Então, o parcelamento ele já diz a condição qual é. Tantas parcelas, deve ser pago tantas vezes, ele vai ter a opção. Mas sempre existe. O objetivo da Receita é sempre possibilitar que o contribuinte seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele equacione as suas dívidas. Porque, é claro, para o sistema, para todo o sistema tributário, para o país, é importante que a empresa se mantenha adimplente. Se mantenha adimplente. E eu fui pesquisar aqui, graças à nossa inteligência artificial, inspirado na nossa âncora, né? Que também já faz estudos de inteligência artificial, sobre como surgiu o Simples e por que ele surgiu. E o nome é tão claro que, obviamente, explicar é só falar que ele foi criado por lei, que tem segurança jurídica, que garante a facilidade para você que negocia, porque foram feitas pesquisas ainda lá na década de 1990 que o Brasil tinha quem produzia, mas tinha uma parte da produção e dos serviços que sumia ali do radar do que era a tributação. E aí o que é que se descobriu? É que as pessoas não pagavam pelos seus serviços ou pela sua produção, uma parte do comércio, porque achava muito burocrático, e de fato era, para fazer o recolhimento de todos os tributos. Então o Simples, ele é a convergência de todos esses tributos para quebrar justamente a burocracia.
E por que a Receita volta a fazer essa busca ativa para quem está devendo venha pagar? Porque ele está acompanhando a movimentação e está vendo que aquela pessoa está produzindo, mas de alguma forma houve um descontrole com o recolhimento do tributo, e é por isso que de boa fé ela tem que procurar, porque se do contrário vem a boa fé de lá para cá também, né? Para receber, né? É verdade, muito importante a sua colocação. Realmente o Simples surgiu nesse contexto mesmo de facilitar o cumprimento da obrigação. Então reuniu num único pagamento, num único DAF, né? Um conjunto aí de 6 tributos, 6, 7 tributos, nas esferas estaduais, municipais e federais, que é importante, né? De outra forma, o contribuinte ia ter que procurar cada ente, né? Prefeitura, Estado ou a União, para efetuar o seu recolhimento. Então, nesse sentido do cumprimento da obrigação, o Simples é um regime de pagamento que unifica tudo. Por isso que o pagamento unificado, tá? E é claro que esse alerta é para exatamente permitir ao contribuinte: olha, eu preciso dar um aviso para ele, olha, eu preciso me manter adimplente. Tá? Ele pode até, dentro desse contexto, ele lá mesmo, antes de ser excluído daquele parcelamento, ele tentar renegociar numa condição mais favorável, alongar isso, se for possível. Para continuar operando. Para continuar operando. O objetivo não é punir, não é inviabilizar o negócio. Sempre o objetivo é dar condição para que o contribuinte se mantenha, porque a gente sabe que as empresas do Simples, pequenas empresas, são os maiores empregadores do país. São os maiores geradores de impostos de trabalho. Então, é importante que eles se mantenham. É claro que isso de certa forma, ainda é um regime diferenciado, que facilita e que tem uma carga tributária menor, porque ele vai escalonando, né? O pagamento do Simples normal, em condições normais, ele considera a receita bruta nos últimos 12 meses. Então, a pessoa, de alguma forma, o contribuinte, né, de alguma forma, ele tem uma escala, né, dependendo do faturamento, da evolução do faturamento, ele vai aumentando a alíquota. Então, nesse sentido, um regime diferenciado e benéfico. Então, para isso, o contribuinte tem que ter um alerta. A gente sempre diz, quando se monta um negócio, que se empreende, né, tem que se ter em mente que você precisa cumprir obrigações, né? Não dá para deixar de pagar salário, não dá para deixar de pagar impostos, né? Porque senão você também vai, digamos assim, macular o livre comércio, a livre iniciativa, porque você está concorrendo com pessoas que pagam, com empresas que pagam, e de repente uma empresa que não paga também é ruim para o sistema. É ruim para o sistema, todo, né? E quando você é acionado, você sempre vai fica meio que agregado, né, ao histórico da empresa. Qualquer pessoa que for querer negociar no futuro vai fazer um levantamento para conhecer com quem está negociando de um modo geral, né? E como disse aqui o Reinaldo, do ponto de vista social, a tributação é também o reconhecimento legal de que você também está produzindo, porque você consegue explicar a origem do que você tem a partir também do tributo que você paga, né? Quando você sonega e de repente você está lá tendo um padrão de vida acima do que é o normal, vai levantar a suspeita de que pode ser com o tributo que você deixou de pagar, né? Verdade. Por mais simples que seja o valor, mas vai sugerir sempre que você está tirando de um lado para compensar do outro. Isso não pode, a lei não permite, Thaís. Agora, delegado, quem recebeu esse aviso agora? É difícil até falar em prazo, mas se houver prazo, quanto tempo essas pessoas, em média, essas empresas têm, ou empreendedores, têm para resolver antes de ser excluído do Simples? Porque isso muda tudo em relação a tributo, né? A exclusão do Simples é decorrente da inadimplência, né? Ele não pode permanecer no Simples com inadimplência. O parcelamento é uma forma de você, digamos assim, informar que está adimplente, porque você negociou esse parcelamento, ele está vigente, tá? Ainda que tenha uma ou duas parcelas em atraso, porque ele não deve evitar de forma nenhuma ser excluído do parcelamento, certo? O parcelamento, nessas modalidades especiais, nesse caso aqui, são até 6 parcelas, ele é excluído, tá? Em condições normais, são 3 parcelas alternadas, ou então 2 em sequência. Se atrasar, ele é excluído daquele parcelamento, aí cai na situação de inadimplência. Aí nessa situação ele não pode optar, ele acaba sendo excluído do Simples. E aí é outra história.
ao ser excluído do Simples, as consequências serão mais gravosas, porque ele passa a ser enquadrado automaticamente no regime normal, né? Ele perde aquele benefício de escalonar de acordo com a receita bruta dos outros meses. Eleva até a tributação. Eleva até a tributação, porque ele já cai numa situação normal de pagar o ISS por fora, pagar o ISS à parte, pagar o ICMS, pagar os tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS. Olha, só operando de forma legal, você que tem o Simples também pode prestar serviços, né, e negociar com o poder público, participar de licitações dentro do limite e realidades que estão implicados na modalidade Simples. Tem benefícios até específicos, exclusividade em algumas licitações até R$80 mil. Então veja só o quanto é útil você estar em dia e operando com a sua tributação correta. Esse assunto não se esgota aqui, o Reinaldo vai estar monitorando, essa é uma busca ativa da Receita para chamar sua atenção para negociar, ou procurando, ou você mesmo, de forma autoexplicativa, por meio dos meios e plataformas, né, disponibilizadas, mas principalmente para que você não pare de operar e comece 2026 de forma legalizada. Reinaldo Almeida, delegado da Receita Federal, aqui em Alagoas. Está precisando concluir com alguma informação? Fica à vontade, sim, Reinaldo. Só agradecendo aqui a oportunidade e dizendo que a regularização, né, ou a consulta, a sua situação, pode ser acessado pelo portal do Serviço da Receita Federal ou no próprio portal do Simples. E um último aviso dizendo que foi instituído, foi implantada a possibilidade de antecipar as parcelas, tá? Para evitar até os juros futuros, porque você sabe, em cada parcela há embutido ali juros, né, em função do parcelamento que se fez. E foi criada essa possibilidade de, se o contribuinte tiver capacidade financeira, tiver vontade e de acordo com o seu planejamento financeiro, ele pode antecipar as parcelas e até quitar todo o parcelamento. Tá? Tem essas possibilidades, foi criado recentemente, atendendo a demandas do próprio contribuinte. Olha, mas eu quero antecipar minhas parcelas, porque eu quero me livrar da dívida, eu quero evitar o incidência dos juros. Até então não existia e recentemente foi criada essa possibilidade. Olha aí, é uma alternativa, né, para quem está com o crédito recuperado ali ou conseguiu, né, ganhar fôlego para não pagar tantos juros ao final do parcelamento. Exatamente. Obrigada, delegado Reinaldo Almeida, da Receita Federal. A gente segue agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Jornal da Mix está de volta.